Oi, pessoal. Então vamos fazer aqui alguns exercícios, né, dessa parte de introdutório de funções contínuas que a gente já viu. É... Vamos ver aqui qual exercício que o Alan tinha pedido. Exercício 16. Prove que f de A em R é contínuo essencialmente se para todo epsilon existe delta. Ah, gente, isso daí é quase vindo a definição mesmo, né? Exato, professor. Eu acho que essa questão ajudaria a entender um pouco de dos vídeos que o senhor fez. Tá bom, então vamos lá. Não, tá aqui. Colar. E aí eu vou colar aqui também a definição do que é uma função contínua. Isso é contínuo em x0, na verdade. Esse exercício faltou falar isso. Prova que a f já é contínua em x0. Então vamos lá. Boa noite. Isso daí, gente, não tem muito o que demonstrar, não. Isso aqui é uma coisa só tradução da outra. Só uma outra maneira de escrever. Tá? O que, que é x pertencer a A e módulo de x menos x0 é menor que delta, tá? O que isso aqui significa? Isso aqui é a distância entre x e x0 é menor que delta. Ou seja, x pertence à bola de raio delta centrado em x0, certo? Se x pertence a A e x pertence a essa bola, então x pertence ao A interseção bola de raio delta x0, tá? Ok, gente. O que é isso daqui, por sua vez, né? Isso aqui se é de f de x. A distância entre f de x e f de x0, desculpa, é menor que epsilon, então a gente tem que f de x
pertence à bola de raio epsilon centrada em f de x0, tá? É uma outra forma de escrever isso daqui. Então, a gente quer que para todo x que pertence a isso daqui, a gente tenha isso daqui, né? Para todo x pertencente à interseção com a bola de raio delta e centro em x0, a gente quer que isso aqui valha. Ou seja, a imagem desse conjunto aqui tem que estar contida nessa bola. Tá? Então o que a gente tem é que a imagem desse conjunto está contida nessa bola. É só isso. Não tem nada que demonstrar muito aqui não. É só uma outra maneira de escrever isso daqui. Tá? Tudo bem? E o que que isso aqui quer dizer? Tem f de A, interseção, bola de raio delta, centrado em x0, está contido, desculpa, na bola de raio epsilon, centrado em f de x0. O que que isso quer dizer? A gente tem o seguinte, ó. Deixa eu desenhar com o mouse que vai ser mais fácil essa parte. Boa noite. Olha. Calma aí. Então, aqui é f de x. Vou pegar aqui um x0 aqui. E aqui mais ou menos está f de x0. Significa aqui o seguinte. Eu vou pegar um raio delta, ou raio epsilon, desculpa, aqui em torno de f de x0 no eixo y. Tá? Isso daqui é a minha bola de raio epsilon centrada em f de x0. Tá? E aí,
Vamos olhar para cá. Na verdade, tem que seguir adiante. Eu quero pegar um delta aqui em torno do x0, tal que a f de todo mundo esteja aqui nesse intervalo, no eixo y. E a gente consegue achar, basta pegar aqui e aqui, por exemplo. A gente tem isso daqui como sendo a bola de raio delta centrada no x0. Interseção com A, porque eu estou pegando o domínio A, tá? Você faz sentido falar f disso se eles estiverem no conjunto A, que é o domínio. Então, quando a gente olha para cá, ó, o conjuntinho vai ser isso daqui, ó. Isso daqui é f da bola. De A, interseção, bola, raio delta centrado em x0, tá? Isso é f disso. E aqui, mais para fora, né? Vou pegar a bola assim para facilitar. E mais para fora, a gente tem a bola de raio epsilon centrada em f de x0. Tá? Então, realmente, essa daqui está contida nisso. É isso que a gente quer, tá? Para mostrar que a função é contínua. Aí a gente vai diminuir o epsilon e acha outro delta que satisfaz isso, tá? Deixa eu ver um outro exercíciozinho aqui. Seja f contínuo definido em AB, prove que existe H contínua com domínio igual a R, que seja uma extensão de f. Isso é um caso particular do teorema de extensão de Tizzi. Ticci. Vamos ver como é que fala esse nome. Boa noite. Boa noite. Extensão do teorema de Tizzi, também conhecido Tizzi, Urysohn, Brouwer. Diz que uma função contínua... Pera aí, só um minuto. Leon, baixa o volume. Leon, baixa o volume, vai lá pra baixo. Eu tô gravando aula, não pode ficar aqui não. É o quê? Não, meu filho, não. Então deixa eu botar muito baixinho esse volume, calma aí. Pronto. Muito bem. Diz que funções contínuas num intervalo fechado de um espaço topológico normal podem ser estendidas para o espaço todo, preservando também o fato de que a função é limitada se necessário. Tá, mas eu quero saber como é que fala o sobrenome desse matemático. Deixa eu ver. Heinrich. Ah, ele não ajuda.
Que bom. Com a pronúncia. Sobrenomes alemão. Tá demorando muito mais do que eu queria. Também dá certo. E aqui? Não tem. Então fala Tite mesmo. Oi? Boa noite. E vamos supor que seja assim que fale esse nome. Prove que existe H contínua com domínio igual a R, que seja uma extensão de F, que é um caso particular do teorema de extensão de Tite. Deixe um exemplo que prove que isso é falso, substituímos um intervalo fechado por um intervalo aberto. Tá. Bom, o lance dessa questão aqui, o que a gente teria que fazer? Temos a função contínua em AB, né? Aqui é Y e aqui é X. Então a gente tem um intervalo AB qualquer fechado. E aqui a gente define uma função, tá? Qualquer. Pronto. Tá aqui a f. Eu quero estender essa função para os reais todos e de uma forma contínua. Isso é fácil de fazer, é só você pegar aqui e continuar com uma reta constante no valor de f de b, né? E aqui no f de a você vai e pega uma reta constante para trás e pronto, você tem uma função que é contínua em R. Ah, tem que demonstrar que ele é contínuo aqui. Não é nada difícil, tá? Daqui para cá ele é contínuo, daqui para cá ele é contínuo, aqui dentro ele é contínuo. Falta demonstrar que ele é contínuo aqui nos extremos do intervalo. Mas isso é fácil de mostrar porque o limite vindo pela esquerda vai ser igual ao limite vindo pela direita, tá? Dos dois lados. Então, é assim que a gente faz essa questão. F de x. E por que isso não vale no intervalo aberto? Aí eu vou deixar isso pensar. Por que no intervalo aberto eu não consigo fazer isso? Vocês estão vendo, né, gente, o que eu estou fazendo? Então. Fala, professor. Por que no intervalo aberto eu não conseguiria? Olha só, por quê? No intervalo aberto, eu posso pegar uma função que vai aqui para mais infinito e para o outro lado até ir para menos infinito se eu quiser. Tipo uma tangente x aqui. Tá?
Aqui está indo para mais infinito. E aqui está indo para menos infinito, tá? Essa é uma função contínua no intervalo AB aberto? Sim. Certo, turma? Ela é contínua e está bem definido para todos os pontos do intervalo AB aberto. Mas se eu tentar estender para os reais todos, não vai dar certo, porque ela não vai estar definida exatamente em x igual a A e x igual a B, tá? Então eu não consigo estender ela para os reais todos de forma contínua. Então esse exercício 5 foi. Sejam f, G e H de RR contínua. Prove que Z, que igual a x pertence a R tal que f de x é igual a zero, que é o conjunto dos zeros de f, ele é fechado. Interessante, bem interessante. Conclui que C, que é o conjunto C, que é o conjunto x pertencente a R tal que f de x é igual a g de x. Aqui seria continuaz, né? E H nem é usada nesse exercício. Bom, aqui seria o conjunto dos pontos onde duas funções contínuas são iguais, é fechado. Aí essa parte que é fácil, porque é só subtrair uma da outra e vai dar uma terceira função contínua. E a gente vai ter f de x menos g de x de um lado igual a zero do outro. E aqui a gente tem uma função contínua que é f de x menos g de x. Então, pela parte anterior, se o conjunto dos zeros de uma função contínua é fechado, então isso aqui também vai ser fechado. É uma consequência. O que a gente tem que provar mesmo é isso daqui. Isso aqui é bem interessante. Professor, eu não entendi ainda o porquê que o senhor, quando o senhor disse f de x menos g de x é igual a zero. Não entendi isso. Se f é igual a g, f menos g é zero. Certo? Ah, Passa o G tá. pra Porque eu cá tô sem assistindo problema. pelo. Ah, é porque eu tô assistindo pelo celular. Agora que eu ampliei. Valeu então. Beleza. Tá pequeno, gente, essa letra aí? Bom, assim de qualquer forma tá maior. Tá melhor agora, obrigado. Então, o que a gente tem que demonstrar é isso daqui. Eu já copiei, né? Vamos voltar aqui. Apertei coisa demais. Aqui. Então, o conjunto. Você tem uma função contínua, o conjunto dos zeros dela é um conjunto fechado. Ok, vamos demonstrar isso, né? Como é que a gente faz isso? A gente pega um elemento, pega uma sequência aqui nesse conjunto, né? E tem que mostrar que se essa sequência converge, ela vai convergir para uma própria raiz, tá? N pertencente a N.
com xnzinho pertencente a z e xnzinho convergindo para x. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar que x pertence a z, né? Ou seja, que f de x é igual a zero. Tá. Então, como que a gente faz isso? É só usar agora a continuidade da f, né? Como f é contínua, zero é igual ao limite quando n vai para infinito de f de xn. Certo, turma? Isso aqui é verdade. Por quê? Porque todo o xn, ele xn é uma raiz da f. Então, xn é igual a zero, f de xn é igual a zero para todo n pertencente a n. Tá. Porque os xn's pertencem ao conjunto z. O conjunto z é o conjunto das raízes. Tá? A gente pegou uma sequência nesse conjunto z. Então, aqui a gente está pegando uma sequência de zeros que vai convergir para zero. Beleza. Mas isso aqui, como a f é contínua, a gente pode passar o limite para dentro da função. Então a gente tem aqui limite entendendo o infinito de xn, que é igual justamente ao f de x, né? Logo, o f de x é igual a zero. Então, com isso, a gente mostrou que esse conjunto aqui é fechado. Vamos lá de novo, vou explicar o que está acontecendo. Para o conjunto ser fechado, uma das formas de a gente demonstrar conjunto fechado é a seguinte. Pega uma sequência qualquer convergente dentro desse conjunto, a sequência tem que convergir por um elemento do próprio conjunto, para o conjunto ser fechado. Tá? Então, o que a gente vai fazer é isso. Vamos pegar uma sequência com elementos aqui em z, né? xn em z, né? Pegou uma sequência xn, e vamos dizer que ela convirja para um certo valor x. O que a gente quer mostrar agora é que esse x ele pertence a z também, ou seja, que ele é uma raiz da f. f de x é igual a zero. Como a f é contínua, a gente tem o seguinte. Zero é igual a esse limite aqui, limite quando n tende a infinito da f de xn, porque o f de xn porque o xn pertence a z, então f de xn é igual a zero. Então, o f de todos os elementos dessa sequência vai dar zero. Então, essa aqui é uma sequência por si só com elemento zero, então o limite dela dá zero. Tá? Então, zero é igual a esse limite aqui, mas agora, como a função é contínua, a gente pode passar o limite para dentro. Então, vai dar f do limite. E o limite, quando n tende a infinito do xn, ele é igual a f de x, tá? Então, com isso, a gente mostrou que f de x é igual a zero também. Tá? Então, o conjunto das raízes de uma função contínua sempre é fechado. E é claro que não tem o zero, né, aqui, não tem nada de especial. Poderia ser o conjunto dos valores. O conjunto dos pontos da f
onde f de x, conjunto dos pontos x, onde f de x é igual a 1, por exemplo, é também um conjunto fechado. Onde é igual a π, é um conjunto fechado. Onde é igual a 1 trilhão, é um conjunto fechado também. F de x é igual a um valor qualquer fixo, sempre vai dar um conjunto fechado. Tá? Interessante. E a outra parte é só fazer um menos o outro, como eu falei. Sejam T menos os transcendentes negativos e A mais os algébricos positivos. Viu? Algébrico, o pessoal já começa a chorar de desespero. Seja F. Eu sou um conjunto como outro qualquer, gente. Seja F que vai dos transcendentes negativos até os algébricos. União algébricos positivos até o intervalo 0 mais definido. Então temos isso daí com a função f de x igual a x quadrado. Prove que f é uma bijeção contínua, cuja inversa é descontínua em todos os pontos, menos no zero. Certo. Determine a oscilação. Ah, mas aí essa coisa de oscilação a gente não viu ainda, pelo visto. O que são os transcendentes? Eu não sei. Um número transcendente é todo aquele número que não é algébrico. Facilitou? Bastante. Muito bem. Assim como os irracionais são os números que não são racionais, são os complementares, né? O que é um número algébrico mesmo? O número algébrico é um número que ele é a raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Tá? Não sei se você definir como coeficientes racionais muda alguma coisa. Não muda não, porque você poderia multiplicar esse polinômio pelo mínimo múltiplo comum de todos os denominadores. E aí você teria um polinômio com coeficientes inteiros que teria a mesma raiz. Tá? Então, você definir como tendo um polinômio com coeficientes sendo inteiros ou coeficientes racionais dá no mesmo. São equivalentes as definições. Então, o número algébrico é a raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. O número transcendente é o número que não é uma raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Tem dois números bem famosos que vocês conhecem que não são algébricos, são transcendentes. Chamados número π e número r. Tá? Eles não são raízes de nenhum polinômio com coeficientes inteiros. Isso não é muito fácil de provar, pelo que eu sei. Eu nunca vi demonstração disso não, mas não é muito fácil. O que eu sei é que não se sabe, até hoje, por exemplo, se E mais π é transcendente. Ninguém sabe. Eu suspeitaria que é transcendente, mas assim, até porque existem muito mais transcendentes do que algébricos. Mas ninguém sabe, tá? Ninguém demonstrou isso. Que E mais π ele é transcendente. Da mesma forma, E vezes π ninguém sabe. E dividido por π ninguém sabe. Eu tava vendo um vídeo sobre isso esses dias. Que ninguém sabe disso, mas se sabe que você tem E mais π e E vezes π, só um dos dois pode ser algébrico. O outro não pode ser. Tem uma demonstraçãozinha para isso. O fato é que ninguém sabe se eles são algébricos ou transcendentes. E tem vários outros números também que ninguém sabe. Tipo, eu acho que a constante de Euler-Mascheroni ninguém sabe se é transcendente ou não. Por exemplo, é outro irracional famoso. Não tão famoso quanto a IUP, mas ele é, digamos, uma celebridade lista C, assim, lista B de celebridade, em termos de números irracionais. Muito bem, então vamos provar que f é uma bijeção contínua, cuja inversa é descontínua em todos os pontos, menos no zero. Pois é, né? Isso é uma questão interessante.
prove que se f e g são contínuos, então o máximo entre elas é contínuo, o máximo das fn's é contínuo, que aqui só não assumir que fn1 até fn é contínuo, vocês deduzem. Fiz o máximo condicional mais b mais a, mas o módulo de a menos b sobre o 2, tá? Todos os pontos são isolados, prove que f de a, o conjunto das funções g em R é igual ao conjunto das funções contínuas de a em R. Toda função de a em R é contínua, tá? Oscilação, vamos ver ainda esse conceito de oscilação ainda. Tem uma descontinuidade removível. Tô vendo, só dando uma olhada aqui nos exercícios. Parece que começa a parecer muito exercício difícil. Tem várias questões aí que começam a ficar mais bizarras. Mas vamos ver aqui. Essa daqui, qual aquela lá em cima? A letra A eu acho que a gente consegue fazer, porque a gente viu até agora. Mas será que é a melhor questão para fazer agora? Esse é o ponto. Seja f... esse aqui é quase isso, só que ao invés de ser para todo ponto, é para um ponto só. Se f contínuo, então o módulo da f é contínuo. Isso sempre é verdadeiro? Não. Não podemos. Tá. Vamos fazer essa daqui. Qual é a história aqui? Como a gente sabe, transcendentes e algébricos são... Desculpa. São complementares, né? Na verdade, o que a gente tem é que transcendente é igual a complementar, tá? Então, se eu pegar o transcendente negativos, elevar ao quadrado vai dar uma coisa positiva, tá? Assim como os algébricos positivos também dão algo positivo. Né? Então, vamos mostrar que f é injetiva. Professor, só para confirmar, e não é transcendental não, né? Oi? Quem? Só para confirmar, o I não é transcendental não, né? O número i é constante imaginária? Isso. Não, Isso. não. Os transcendentais, os algébricos, são subconjuntos de R. Então não. Ah, tá, não. Tá certo. Não, beleza. Valeu, era só isso mesmo. E aí, vamos mostrar que f é injetiva. Como é que a gente mostra isso?
sejam x e y tais que f de x é igual a f de y. Supõe, ou seja, x quadrado é igual a y quadrado. Suponha x diferente de y. Então, necessariamente, x é igual a menos y, tá? Ok. Para isso aqui valer, né, gente? Para o quadrado dos dois serem iguais, mas um ser diferente do outro, então necessariamente tem que ser menos o outro. Assuma, sem perda de generalidade, que x maior que zero. Então, o y tem que ser menor que zero. Logo, x pertence aos algébricos e y pertence aos transcendentais. O que é uma contradição. Já que x é igual a menos y. Logo, x é igual a y, tá? Então, com isso a gente mostrou que f é injetiva, tá? Porque a gente tem x e y tais que f de x é igual a f de y, então necessariamente x tem que ser igual a y. A gente mostrou que ela é injetiva. Sobre a injetiva. Professor, você está gravando, não tá? Tô. Ah, ótimo. Vamos mostrar que f é a sobrejetiva. Como é que a gente mostra que ela é sobrejetiva? A gente tem que mostrar que pega um número aqui, então ele é f de alguém. Tá? Seja y pertencente à imagem da f. Imagem da f não, desculpa, contradomínio. Que é o conjunto fechado em zero aberto em... aberto é mais infinito. Então, raiz de y existe.
e é. Calma aí. Ou raiz de y pertence a algébricos, ou menos raiz de y pertence aos transcendentais, tá? Uma coisa ou outra. Posso fazer assim também. Logo, ou raiz de y pertence aos algébricos positivos, ou menos raiz de y pertence aos transcendentais negativos, tá? Ela é uma algébrica transcendental, raiz de y, então ou raiz de y pertence aos algébricos positivos, porque ela já é um número positivo, ou menos raiz de y pertence aos transcendentais negativos, tá? Isso aqui é um número negativo. Então, a gente tem que f de raiz de y é igual a y e no segundo caso a gente tem que f de menos raiz de y é igual a y, tá? Então com isso a gente demonstrou que ela é subjetiva, porque a gente pegou um elemento qualquer do contradomínio aqui e mostrou que ele é f de alguém do domínio, tá? Muito bem. Falta mostrar agora. Então a gente com isso mostrou que ela é bijetiva. Falta mostrar que ela é contínua. Como é que a gente mostra que f é contínua? Faltou escrever aqui. Vou mostrar que f é contínua. Como é que a gente mostra isso? Seja... Vou pegar uma sequência aqui, xn. Com xn pertencendo ao conjunto transcendentes negativos união algébricos positivos e xn tendendo a x, tá? Se ela for contínua, vamos mostrar. Se ela for contínua, a gente tem que f de xn tende a f de x, tá? Isso é trivial porque
Pois se xn tende a x, então xn ao quadrado tende a x ao quadrado. A gente já sabe disso. Tá? Então, com isso, a gente demonstra que isso aqui é quem? É o f de xn. Isso aqui é o f de x. Então, com isso, a gente demonstrou que ela é contínua. Muito bem. Agora a gente vai mostrar que f-1... Faltou, vamos mostrar aqui. f-1 é contínua ela é contínua em x igual a 0. Né, a gente tinha o seguinte, a f que vai de transcendentais negativos união algébricos positivos em zero mais infinito, ela leva x em x ao quadrado. Quem é f menos 1? F menos 1 vai desse intervalo nos transcendentais negativos união algébricos positivos, ela vai levar x em temos dois casos aqui, raiz de x, se x pertence aos algébricos, menos raiz de x, se x é transcendental, tá? Porque raiz de transcendental é transcendental, raiz de algébrico é algébrico. Por que, professor, que raiz de algébrico é algébrico? Porque os algébricos são composições de raízes, né? São, Então, botar mais uma raiz ou tirar, né? exatamente. Seja x pertencente a A, então raiz de x pertence a A. Aliás, é o seguinte, é mais do que isso, é uma coisa equivalente. X pertence a A, C somente C. Raiz de x pertence a A, tá? É uma coisa C somente C. Vamos ver. Vamos mostrar a ida, tá? Então, seja x raiz de p de x com coeficientes inteiros, né? Vamos mostrar que raiz de x também é. Espera aí.
X é a raiz de P de X com coeficientes inteiros. Eu queria mostrar que raiz de X vai ser uma raiz de P ao quadrado. Isso é verdade? Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Só empiricamente, ver se eu tô falando bobagem. Não quero ficar resolvendo equações, não. Então vou entrar no Wolfram. Roots of, sei lá. Roots of polinômio. Polinômio. Tá. Vamos lá, esse polinômio é bonitinho. Não, eu quero um com raízes mais bonitinhas do que essas aí. X menos 1 vezes x vezes x mais 2. Professor, Ah, será que esse resultado que você quer provar não sai pelo teorema do resto, não? Que, tipo, quando x é uma raiz de um polinômio, né? O p de x vai ser zero, né? Tipo, aham. aí você vai fazer, você vai levar o polinômio ao quadrado. O Levar ao x vai quadrado. continuar sendo raiz desse novo polinômio, né? Certo? X continua sendo? Sim, né? Sim, porque é como se você tivesse uma fatoração. P ao quadrado de x é p de x vezes p de x. Aham. Como zera o p de x, tem que zerar o p de x ao quadrado. Então, ele vai continuar Sim, sendo raiz, né? vai. Beleza. Aí agora, para a gente supor que x seria igual a raiz, o que a gente pode fazer? A gente joga raiz de x no p ao Não. quadrado de x. Não? Sim, não, aqui realmente não dá certo. Fala aí, tô ouvindo. Aí a gente Você tem que joga subir. raiz de x. Oi? Raiz x. Tá, fala. No p ao quadrado de x. Aí o que vai ter? Você vai ter p de raiz de x vezes p de raiz de x. Que isso daí vai dar um valor. E aí esse valor teria que dar o x original, né? Então, tipo, que seria zero. Alguma coisa assim, tipo, daria para sair mais ou menos desse jeito? Calma aí. É que eu não botei isso no papel, só tava, tipo, processando mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Aqui eu sei que 1 é uma raiz, então aqui menos 1. Que loucura. Calma aí. Não tá saindo do jeito que eu gostaria, não. Na verdade, o que eu falei não é verdade. Pelo que você falou. Se elevar ao quadrado, eu não tô mudando as raízes. P ao quadrado, eu não tô mudando as raízes. Eu queria construir um novo polinômio. Não, mas você estaria aumentando o número de raízes quando você leva ao quadrado, muito provavelmente. Não, eu só tô aumentando a multiplicidade delas. Pera aí. Não. Por exemplo, x ao quadrado é igual peraí. X ao quadrado menos 1 é igual a zero, você tem mais ou menos 1, né? X à quarta você inclui i menos i. Ah, não, é x à quarta menos 1. Não é exatamente o quadrado, não tá Pois certo. é. Entendi. Não tava pensando em fazer o x à quarta menos 1. Não, tá certo. Então, na verdade, o que você tem que fazer é isso. Entendi. Você tem que chegar. Calma aí. A história é a seguinte: você tem um polinômio. Que eu gostaria muito que ele escrevesse aqui, porque eu tô com preguiça de calcular quais são os coeficientes aqui. Wolfram. Ó, você tem um polinômio aqui.
Ele dá até a integral que eu nem pedi. Versão expandida, muito bem. X ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. Então é x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. Isso daí vai te dar um polinômio. Cujos raízes são x menos 2, 1, 0 e 1, mas eu não queria que fosse 1, né? Porque eu quero tirar a raiz da raiz. Então calma aí. Vamos expandir outra coisa aqui que eu quero tirar a raiz bonitinha. Vou mudar aqui, x menos 2 e x mais 1. Tem que ter x menos 1, professor, para ser positivo. X ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. X ao cubo menos x ao quadrado. Agora mudou aqui o sinal. Muito bem. Aí tá aqui as raízes. São menos 1, 0 e 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou elevar cada termo aqui de x ao quadrado. Menos x à quarta, menos x ao quadrado. Agora sim, raiz de 2 é uma raiz desse polinômio. Beleza? É assim que a gente faz. Não é elevando o polinômio ao quadrado, é pegando os termos de x e elevando ao quadrado individualmente. Muito bem, obrigado pela discussão que abriu aí a mente para chegar ao resultado correto. Por nada, professor. Então vamos lá, ó. A gente tem o seguinte. Vamos escrever. Vamos escrever P de x é igual a 1 a 0 mais a1 x mais a2x ao quadrado mais um monte de coisa mais um certo an x a n, tá? Então raiz de x é a raiz de q de x com coeficientes inteiros onde q de x é igual a 0 mais com AK pertencente a Z, né? Zero menor ou igual a K, menor ou igual a N. A gente tem, isso aqui vai ser mais a1 x ao quadrado mais a2x à quarta mais um monte de coisas mais o an x a 2n, tá? Então a raiz de x é a raiz disso. Por quê? Porque vamos fazer o seguinte, para não confundir. Opa. Seja por quê? Pois q de raiz de x
Isso é igual a P. É igual a P de x, né? Elevei ao quadrado deu x, né? Elevei a quarta deu x ao quadrado. E assim vai, né? Isso aqui é igual a zero. Muito bem. Agora a volta. Como é que a gente mostra a volta? Mostrar a volta. Vai ser análogo, né? Vai ser análogo? O problema é que eu não posso simplesmente tirar a raiz dos expoentes aqui. Se você tem... Né, porque aqui deu certo porque eu só elevei o quadrado cada um, então continua sendo uma potência inteira. Agora se eu tirar a raiz, aí vai dar x a meio, aí não vai dar certo, não é um polinômio. Então como é que eu vou fazer? Pode crer. Então temos raiz de x é algébrico. Já sei. Não sei. Calma aí, raiz de x é algébrico. Tá. Então vou mostrar que x é algébrico. Raiz de x é raiz de um certo polinômio. Sei que P de raiz de x é zero. O que a gente está fazendo agora é qual? Qual é a hipótese? A gente quer mostrar que a gente tem raiz de x algébrico, então x é algébrico. Tá, a raiz de x algébrico implica... Tá, beleza. Como é que a gente mostra isso? Nossa, entrando numa tangente maluca nesse negócio, né? Mas tem que demonstrar isso. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Eu sei, por exemplo, que raiz de 2 é uma raiz disso daqui, ó. Desse polinômio, x ao quadrado menos 2, né? Raiz de 2 é uma raiz desse polinômio. Ah, nesse caso já daria certo porque a gente tem... já tem uma coisa com coeficientes pares aqui. Aí realmente era só tirar a raiz de cada coisa. Eu quero uma... que a gente tem uma raiz... Caramba, bicho. Como é que eu vou conseguir isso? Tem um número que é uma raiz de outro. A raiz de um inteiro que é raiz de um polinômio que tem algum termo de grau ímpar. Isso eu não sei se isso é possível. Vamos pegar o... é menos x mais 1? Da razão áurea? Deixa eu ver. É mais x mais... acho que é mais x mais 1. Uhum. Não é esse o polinômio da raiz áurea? É mais x menos 1. É, mais x menos 1. Isso aqui é o polinômio da raiz áurea.
Aí o que acontece se a gente multiplicar isso pelo conjugado? Ou eu tô dando mole? Eu poderia fazer com números inteiros também. Qual é o esse polinômio aqui? X ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Vamos lá, x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x, né? A gente tem isso aqui. Esse é um polinômio cujas raízes são menos 1, 0 e 2. Então, se eu multiplicar isso aqui por uma espécie de conjugado, é que vou pegar os termos de grau ímpar e mudar o sinal. Continuo tendo as mesmas raízes, só que aumentei o número de raízes agora, tá? Mas aí que tá. O que acontece quando eu chegar aqui e multiplicar esse... Será que eu sumo com os termos de grau ímpar? É o que eu gostaria que acontecesse. Sim, eu sumo com os termos de grau ímpar. Tá? Então, olha o que acontece. Quando eu multiplico por uma espécie de conjugado, que é só pegar os termos de grau ímpar e mudar o sinal, eu estou adicionando raízes a mais, eu não estou mudando, mas as raízes que tinha aqui continuam sendo raízes, né? Eu estou adicionando novas raízes, mas as que eu tinha antigamente continuam sendo. Então raiz de x continua sendo uma raiz desse novo polinômio. Calma aí, é isso que eu quero fazer? E agora, quando eu chegar e tirar aqui, dividir cada expoente aqui por 2, o quadrado disso tudo aqui vai ser raiz desse novo polinômio. Então aqui a gente vai ter que menos x ao cubo, menos x ao cubo, mais 5x ao quadrado, menos 4x. E a gente vai ter raízes 2, 1 e 0. Não, 0, 1 e 4, que é os quadrados, certo. 0, 1 e 4. Quando eu... O que eu precisava fazer? Ai, ai, gente. Olha só. Pra gente mostrar que esse x é algébrico, a raiz de x é algébrica, a gente chegou e só elevou cada termo de x aqui ao quadrado. Então aqui a gente virou x ao quadrado, aqui virou x a quarta, aqui virou x a 2n. Tá? Então a gente tem que q de raiz de x é igual a p de x, que é igual a zero. Então com isso a gente consegue mostrar. Só que se a gente for fazer a mesma coisa para a volta, não vai dar certo, porque a gente tem um polinômio que tem... teoricamente poderia ter um grau ímpar aqui no começo. Quando eu pego o grau ímpar e divido por 2, dá x a meio, isso não é um polinômio. Tá? Os de grau par tudo bem, divido por 2 continua sendo polinômio. Mas o de grau ímpar dá esse problema. Então eu não posso simplesmente pegar o polinômio original e dividir cada expoente aqui por 2. Não dá para fazer isso. Então a gente tem que sumir com os termos de expoente ímpar. Um jeito de fazer isso é multiplicar o polinômio pelo conjugado dele. Mas um conjugado no sentido que a gente vai pegar cada termo de grau ímpar e mudar o sinal. Quando eu multiplicar uma coisa pela outra, vai dar uma coisa que só tem termos de grau par. E quando eu estou multiplicando o polinômio original que eu tinha por um novo polinômio, as raízes do polinômio original continuam sendo raiz desse novo polinômio. E agora a gente obteve um novo polinômio que só tem termos de grau par. A gente chega agora e simplesmente divide os expoentes
Por 2, a gente obtém um novo polinômio cujo x é raiz, tá? Suponha... Então vamos escrever isso daí. Seja raiz de x raiz de p de x com coeficientes inteiros. Vou copiar. Vamos escrever. Professor, Ah, enquanto você estava fazendo essa resolução aqui, eu estava tentando ir por outro caminho, tá. ver se é coerente. Estava pensando aqui em provar que produto de algébricos é algébrico, porque aí é tranquilo, porque a gente pega um x algébrico, um y algébrico, o produto dos polinômios vai gerar um polinômio que tem os dois como raízes, né? O produto dos dois como raízes, e aí GG, né? Não sei. Não, porque, por exemplo, digamos, tem o x1 que é a raiz do polinômio P, o x2 que é a raiz do polinômio G. O P vezes G vai ter o x1, x2 como raiz, não vai não? Eu acho que não. Por que não? Porque, basicamente, se zera um dos dois polinômios, o produto dos dois, tipo, se um for zero, o dos dois vai ser zero também, não? Não, olha só. Temos aqui um polinômio com raiz 2, tá? Certo? Aham, Multiplicando por um polinômio com raiz 3. tudo bem. 6 é a raiz desse polinômio? Sim. Não. tem cerveja não. 3 é raiz desse polinômio, professor. Não, 6, que é o produto dos dois. Ele é a raiz desse Ah, polinômio? É verdade, é o produto dos dois. Droga. Então. Tá, entendi. Então tem que fazer uma malandragem maior. Eu não sei como que eu demonstraria isso, não. que o produto de algébricos é algébrico. Claro que é, eu sei que é, mas assim, Hoje eu vi que tirou do silenciador. eu teria que pensar pra ver como demonstraria. Não é simplesmente multiplicar os polinômios. É que eu achei que fosse ser mais fácil provar que o produto era do que fazer, né? Porque provando o produto é fácil, porque raiz de x é algébrico, então raiz de x vezes ele mesmo tem que ser. Você tem, Então tá, vou tentar continuar nessa vibe aqui. tem toda a Ver se razão, sabe. Obrigado. mas eu não sei se é mais fácil. Mas tem toda a razão. Talvez seja mais fácil. Valeu, vou tentar continuando aqui. Valeu. A2x2 mais um monte de coisa mais ANXN, tá? Vamos escrever isso daqui. Agora a gente vai fazer esse P de x barra, onde P de x barra é igual a menos a zero mais... Não, contrário. A zero menos a 1x mais a 2x2 menos a 3x3 mais aqui vai ser menos 1 elevado a n nxn. Tá.
Q de x também. E Q de x é igual a um B0 mais B2x ao quadrado mais B4x à quarta mais... agora eu não sei, cara, como é que eu vou escrever esse termo aqui, que eu não sei se é ímpar ou se é par, tá? Vou escrever assim, x a m. B2m, x2m, tá? Para algum m. Então x é a raiz de r de x onde r de x é igual a B0 mais B2x mais B4x2 mais um monte de coisa mais B2m xam, porque a gente tem que r de x é igual ao q de raiz de x, tá? Que é igual a zero. Q de raiz de x vai dar isso aqui. Pois é. Ufa, tivemos que fazer uma ginástica, mas conseguimos provar que se x pertence aos algébricos, então raiz de x, x pertence aos algébricos, sem somente ser raiz de x pertence aos algébricos. Então, por isso que aqui, por isso é um detalhe, que aqui a gente vai pegar na inversa da f, a gente vai levar x em raiz de x se x for algébrico e menos raiz de x se x for transcendental. Porque aí, no caso, raiz de x também é algébrico. Tá? Então, isso aqui é algébrico, isso aqui é transcendental. Tá? Ai, Jesus. Então, mostrando que isso aí é contínuo igual a zero, a gente pega uma sequência qualquer de valores aqui tendendo a zero, a gente vai mostrar que a f disso também vai tender a zero, que no caso é a raiz de zero, que é a f menos 1 de zero. Seja xn com xn pertencente a esse conjunto tá? E xn convergindo a zero. Então o que vai acontecer aqui é que horas essa sequência do f
desse xn vai ser positiva, a hora vai ser negativa, mas em módulo estando a zero, tá? Temos módulo de f de xn. Que a raiz de xn tende a zero. Logo, tende f de zero que é igual a zero, tá? Então aqui a gente demonstrou que a f é contínua em x igual a zero, porque a gente tem que o módulo, né, dessa valor absoluto dessa sequência f de xn, ela converge a zero. Então a sequência converge a zero também, tá? Muito bem. Aliás, aqui eu peguei f, mas era f menos 1. Converge a zero, que é igual a f menos 1 de zero. F menos 1 de zero é zero porque zero é algébrico. Tá. Então, ela é contínua no zero. O que eu fiz aqui para demonstrar que ela é contínua no zero, gente? Eu gastei 2 slides para mostrar que se x é algébrico, então a raiz de x é algébrica, e x é transcendental, então a raiz de x é transcendental. Por isso que a gente precisava de ser somente c. Então, mostrado isso, a gente, para mostrar que essa função é contínua no zero, a gente pega uma sequência convergindo a zero e mostra que a f dessa sequência converge a f de zero, que no caso também é zero. Então, para isso eu usei aquele resultado que se o módulo converge a zero, então a sequência converge a zero, tá? Muito bem. Mas ela é descontínua em todos os outros pontos. Porque você pode... É descontínua em todos os outros pontos. Porque você pode pegar... Você pega uma sequência... convergindo a valor aqui qualquer. Minha mãe tá onde? Tá trabalhando, meu filho. Mas você falou com ela que hoje não tem trabalho. Não falei nada disso não. Hoje tem trabalho sim, meu filho. Daqui a pouco ela chega. Então, ó. Pra gente mostrar que f-1 é descontínuo em qualquer outro x, né? Só para terminar aqui, tá, gente? f-1 é descontínuo.
aberto em 0 até mais infinito. Seja x pertencendo a 0 mais infinito, seja yn aqui a gente vai pegar uma sequência de algébricos. Eu quero suco de uva. Papai, me dá um suco de uva pra mim, por favor. Já vou te dar, meu filho. Tô terminando aqui a aula, tá? Quantas horas que você vai terminar? Uns 10 minutos no máximo. 10 minutos é bom. Pertencentes transcendentais. E, da mesma forma, Zn converge para x, tá? Temos aqui duas sequências. Que convergem para x, uma nos algébricos e outra nos transcendentais. Temos que a sequência f a menos 1 de yn, ela converge para... A gente já viu que os y estão nos algébricos. Então, ela vai para a raiz de x. E a f menos 1 de Zn, ela vai para menos raiz de x. Tá? Porque f menos 1 Zn, estou pegando só transcendentais, então a gente pega a função menos raiz de x, tá? Então ela é descontínua. Ufa! Eu acho que assim, se algum dia eu passar uma coisa dessa na prova, vocês podem assumir que os números algébricos, eles são fechados para essas operações algébricas, como o nome diz. Soma de algébricos a algébricos, subtração de algébricos a algébricas, multiplicação, divisão, também são de algébricos, também são algébricos, tá? Se você pegar um algébrico e elevar também a uma potência inteira, também vai dar um algébrico. Na verdade, se tirar raízes dele também inteiras, também vai dar algébricos, tá? Então eles são fechados para essas operações. Aqui eu demonstrei, porque infelizmente eu tenho que demonstrar as coisas, mas se algum dia eu cobrar isso na prova, eu vou até dizer, assuma que multiplicação de algébricos é algébrico. Eu vou escrever isso na prova. Ninguém vai precisar demonstrar nada disso. Mesmo assim, essa questão é um pouquinho difícil. Né? Aqui poderia ser, ao invés de algébricos e transcendentais, poderia usar também racionais e irracionais, por exemplo, no lugar. Tá? Também daria certo. Você tem uma função que ela vai dos irracionais negativos, união com racionais positivos até 0 mais infinito, dado por f de x igual a x ao quadrado. Então ela vai ser da mesma forma, vai ser uma bijação contínua, e ao invés de ser descontínua em todos os pontos menos no zero. Tá? A demonstração seria bem análoga. Se bem que, calma aí, mentira, porque aí a gente pegaria o... Se x é q, raiz de x...
Raiz de x dá... X pertence a quê? Raiz de x dá irracional. Não daria certo. Teria que ser outra função. Não poderia ser fx igual a x ao quadrado. De repente, módulo de x, não sei. Pegaria módulo de x, que aí dá certo. Fx é igual a módulo de x. Aí ele joga pra cá. E aí, se x pertencer a Q, você eleva em x. X pertencer a racionais, eleva a menos x. Aí daria certo. Uma função desse tipo. Então é isso, né? Hoje aprendemos uma coisa sobre algébrios. Aprendemos que o número é algébrico, se somente C a raiz dele for. E vimos uma função cuja ida, né, uma função bijetiva, cuja ida é contínua. E a volta é descontínua em quase todo ponto, só não é descontínua no zero. Pois é, né? Será que é possível construir uma função que seja bijetiva? Curiosidade agora. Ela é bijetiva. A ida é contínua, mas a volta, a função inversa, ela é descontínua em todo ponto. Porque aqui a gente teve que ter um ponto que era contínuo, que é no zero. Será que é possível fazer, gente? A ida é contínua e a volta é descontínua. Interessante, né? Em todo ponto. Quem sabe eu não coloque isso como questão na prova para vocês mostrarem para mim a existência de uma função desse tipo. Que aí eu vou aprender uma coisa com vocês. Tá certo? Não vou pôr não. Não vou pôr isso na prova não. Tá doido, gente. Então é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Duas coisinhas bem rápidas, na verdade. No último slide você usou a densidade dos transcendentais e a densidade dos algébricos, né? Para gerar as sequências. Usei. Beleza. A segunda dúvida é mais uma curiosidade mesmo. No caso, os irracionais estão contidos no transcendentais, o contrário ou nenhum nem outro? Os transcendentais estão contidos nos irracionais. Os transcendentais estão contidos nos irracionais, ok. Isso. Todo transcendental é um irracional. Perfeito. Nem todo algébrico é um irracional. Mas a maioria é. Tá, não era só isso mesmo. Obrigado, professor. Então, nada. boa noite. Porque a gente tem assim, os algébricos são maiores que os racionais. Então se a gente pegar em termos de complementares, né? O complementar dos algébricos tem que ser menor do que o complementar dos racionais. Sim. E os computáveis, os não computáveis, eles também seriam irracionais ou não dá nem para afirmar porque a gente não tem uma fórmula para eles? São irracionais. Todo não computável é irracional também. Beleza. Beleza, valeu. Porque todo computável, todo número inteiro, por exemplo, é computável. Você tem um número finito de dígitos que você usa para escrevê-lo. Por maior que seja esse número de dígitos, né, você sempre tem um número finito de dígitos para escrever qualquer número inteiro. Racionais só precisa de dois números inteiros para escrever, então é computável. O computável é que você precisa de um número finito de passos para você descrever um número. Entendi. É tipo. Como é que é o nome daquilo, meu Deus? Ah, deu branco. É tipo por absurdo, né? Suponha por absurdo que não fosse. Aí você vê que realmente tem que ser irracional, né? Tipo, os não computáveis, né? Certo. Eu viajei, peraí. Os não computáveis, o quê? Tem que ser irracional. Exatamente. Isso. E a gente mostrou que Não todo por racional é absurdo computável, que... então todo não computável é não racional. É isso. Perfeito. Contrapositivo. E aí, tem números. O número como π é computável. Por quê? Porque o π, ele é. Tem aquela
por exemplo, aquele problema de Basel, né, o problema de Basileia, que você tem a soma de 1 sobre x, 1 sobre n2, né, dá p ao quadrado sobre 4, não é isso? Então você tem lá uma fórmula, um somatório que dá π ao quadrado sobre 4. Você escreve o somatório com termos finitos. Só 1 por n2. Você já está usando um número finito de símbolos aí. E aí, isso dá π ao quadrado sobre 4, aí basta você multiplicar por 4 e tirar a raiz. Você tem o π. É computável. O E também é computável. Mas a maioria dos números nem é computável. Você não consegue descrevê-los com uma quantidade finita de símbolos. É um negócio doido. Enfim. Até sexta-feira, pessoal. Até sexta-feira. Vou gravar uma aula, vou tentar gravar uma aula também até antes da próxima aula e aí a gente faz esse esquema de tirar dúvida na aula. Eu espero que eu tenha tirado dúvida, não tenha colocado mais dúvida na cabeça de vocês com a aula de hoje. Então tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Então, não, só isso. Boa noite, pessoa. Até sexta. Sexta é online, né? Que você falou? Vocês estão lá. Beleza. Professor, Então tá. Diga. desculpa esperar até o final da aula, mas o senhor poderia explicar rapidamente de novo a primeira? Tá bom. Só um minutinho. O que você quer, meu filho? Maçã. O que você quer da maçã? Você quer com casca? Então espera só um minuto, tá? Já tô terminando a aula. Aqui é o seguinte, vamos voltar aqui para o primeiro slide. Tá. Prove que f já em R é contínuo sem somente C. Para todo f marca zero existe delta marca zero, tal que é f da bola de raio delta centrado em x0, interseção com A, está contida na bola de raio epsilon centrado em f de x0. O que eu falei é o seguinte, isso não sei... É mais uma outra forma de escrever, não faz nada não, filho, mexe nisso não. Daí já vou cortar para você. É mais uma outra forma de escrever do que simplesmente algo que você precisa demonstrar. O que a gente tem aqui, ó? Para todo epsilon... Mexe não, filho, mexe não. Para todo epsilon, existe um delta tal que x pertence a e a distância de x de 0 é menor que delta implica nisso aqui. Então, o que é isso daqui? O que é a distância de x de x0 ser menor que delta? Isso significa que x pertence à bola de raio delta central em x0. Se x pertence a A e x pertence à bola, então x pertence à interseção entre A e a bola. E a gente tem que isso implica nisso, né? O que é isso daqui por sua vez? Isso aqui quer dizer que f de x pertence à bola de raio epsilon centrada em f de x0. Tá? Então, isso aqui, x pertence a esse conjunto implica que f de x pertence a esse outro conjunto. Ou seja, isso quer dizer que a imagem desse conjunto aqui está toda aqui dentro. Ou seja, ela está contida nessa bola. Tá? É só isso. Ah, certo. Tá bom. É que eu me picotou e eu fiquei sem entender um pouco. Tá. Mas eu entendi. Obrigada. Nada, então aqui é isso. A gente tem essa bolinha aqui de raio epsilon centrada em f de x0. Aqui a gente pega um delta pequenininho, tal que a bola de raio delta centrada em x0, a interseção com A, que é esse conjunto aqui. Quando a gente pega o f disso tudo, tá aqui dentro dessa bola de raio epsilon centrada em f de x0, tá? A gente pegou a f, tá aqui, ó. Tá aqui toda a f da galera, tá? É isso que a gente tá fazendo. Obrigada, Rafael. Nada. Muito bem, então até sexta-feira, pessoal. Vocês estão online, né? Online. Então valeu, professor. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Bom descanso.